E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo daqui, nosso programa de entrevistas com ex-jogadores da dupla Grenal. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que fez parte de conquistas históricas do Grêmio, jogou Mundial, teve na Libertadores, é um cara histórico aqui para a torcida, que é o Gelson. Tudo certo, Gelson? Tudo bom, Guilherme? É um prazer, né? Poder participar desse momento e compartilhar, né, de tudo aquilo que viveu, aquilo que fez parte da história. Gelson, eu queria começar te perguntando, tu não começou aqui no Grêmio, tu teve uma passagem, tu jogou no Criciúma e jogou no Vitória antes de vir para cá, além de ter passado pelo Marcílio Dias, obviamente, que é o início da tua carreira. Como é que foi que surge, assim, como é que chega em ti essa proposta para vir para o Grêmio? Tu saído de onde tu estava lá, na época acho que era do Vitória que tu veio, né? Tu veio do Vitória para o Grêmio. Como é que surge essa proposta do Vitória para vir jogar no Grêmio? Não, Guilherme, essa história foi bem interessante, pois tudo aconteceu quando nós conseguimos a conquista da Copa do Brasil em 91, né, com o Luiz Felipe. Lá naquela ocasião eu estava no Criciúma e sempre esse contato, né, com o Felipe, logo após que ele conquistou a Copa, ele foi embora, praticamente, acho que ele voltou para a Ásia, e eu dei continuidade, né? Surgiu a proposta depois de 4 anos. Na verdade, eu fui vendido em 94, final de 94, para o Vitória, do Criciúma, e eu estava em Itajaí, nas férias, de final de 94. O Vitória, do nada, dentro de uma reformulação, colocou à disposição a minha pessoa para fazer uma negociação. E coincidentemente, quem me comprou, na verdade, foi o Marcílio Dias, novamente, da onde eu tinha surgido no futebol. Quando eu fui para o Grêmio, eu fui porque eu estava no Marcílio. A história é bem interessante, porque eu acredito que se eu tivesse vinculado ao Vitória, não teria tanta facilidade que esteve naquele momento com o Marcílio. O Marcílio, ele vivia um momento difícil financeiramente e automaticamente, quando o Filipão ligou para mim diretamente, ele estava no Paraguai, me recordo muito bem, jogando Libertadores, ele iria jogar uma etapa da Copa do Brasil e não tinha os volantes. Ele perdeu o Dinho e o Goiano e ele precisava recompor. Ele ligou para mim: Gelson, eu preciso de ti, e o Grêmio vai entrar em contato contigo, vai haver a negociação e tu já vai estrear contra o Juventude no domingo. O meu último jogo no Marcílio foi em Criciúma, numa quarta-feira, e me apresentei numa quinta-feira de manhã em Porto Alegre para jogar no domingo contra o Juventude. Ganhamos de 3-0 e a Copa do Brasil nós jogamos. Jogou eu e o Adilson de volante. Tu falou assim da relação com o Filipão, contigo ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil e depois vocês acabam repetindo essa dobradinha aqui no Grêmio. Quando tu trabalhou com o Filipão, essas duas oportunidades, assim, já dava para ver que ele era um treinador diferente dos outros? Porque a gente vê que até hoje ele é considerado um dos maiores da história do futebol brasileiro, né? Ganhou Copa do Mundo e tudo mais. Dava para ver que ele era diferente. E o que ele tinha de diferente dos outros treinadores? Eu acho que ele o que ele passava externamente em relação ao público, ao contexto de torcida, que aparentava uma pessoa brava, uma pessoa difícil de lidar. E, na verdade, ali era um personagem. Na verdade, o dia a dia com os atletas, ele era diferenciado no sentido de ter um domínio, né, de gestão, entendimento de adversário, domínio do grupo. Eu acho o que levou o Felipe, né, o Luiz Felipe, a ser o que ele foi, né, foi justamente isso, né, ele saber lidar, fazer gestão e o entendimento dele hoje se tornou muito fácil, né? As informações, os analistas, né, eles trazem as informações muito precisas e muito rápidas. Eu me recordo muito bem na conquista da Copa do Brasil, 91, as informações eram muito precisas através de pessoas que traziam essas informações por telefone, não por vídeo, né? E eu acho que isso o
Filipão já tinha. Ele nunca ia jogar contra um adversário não sabendo, né, como que o adversário jogava, característica, o jogo mais forte, né? Então, o que marcou na minha vida o Felipe foi isso, né? Esse entendimento, ele já conseguia enxergar o cuidado que ele tinha do adversário, como que o adversário jogava, e isso encurtou, né? E obviamente facilitou hoje, né, com a tecnologia, com as informações, né? E que antes já o Filipão já estudava muito isso. E assim, Gelson, a gente pode dizer que a melhor fase da tua carreira foi no Grêmio, onde tu conquistou o Campeonato Gaúcho, conquistou a Libertadores, disputou o Mundial. Como é que era para ti, assim, um cara que estava vindo de Santa Catarina, tinha já passagem pelo Vitória, tinha sido campeão pelo Criciúma, mas chegar num tamanho, de um time do tamanho do Grêmio e chegar em competições desse tamanho, assim, como uma Libertadores e um Mundial, por exemplo? Guilherme, é assim, eu particularmente, eu fiz parte do grupo da Libertadores, mas eu não fui inscrito, né? Eu cheguei em abril no Grêmio e naquela semana havia 2 inscrições só. E eles optaram entre o Nildo, chegou o Rivarola, se eu não me engano, e eu não fui inscrito. Eu participei, né, do grupo, mas infelizmente eu não tive o prazer, né, porque a maioria das pessoas, né, introduzem, né, essa minha conquista, mas eu entendo que eu só conquisto se eu tivesse inscrito, né? Eu fiz parte do grupo, mas eu não, eu não me tornei, tanto que eu não coloco no meu currículo essa conquista da Libertadores. Mas o que valeu para mim foi a relação, né? E saber que eu iria brigar por uma vaga para ir para o Mundial. Eu acho que isso para mim foi muito importante, né? Essa conquista dia a dia com o grupo vencedor, era um desafio muito grande. E para mim que chegou de um lugar igual Santa Catarina, obviamente que tivemos grandes atletas, né, surgidos aqui no estado, mas chegar num gigante igual o Grêmio foi uma honra, né? Eu até hoje sou grato, né, a Deus por tudo aquilo que Deus me proporcionou a jogar num clube que até hoje, né, eu estou dando essa entrevista devido à grandeza, né, do Grêmio, devido a aquilo que ele proporciona em termos nacional, local, né, e internacional. E assim, Gelson, por exemplo, tu é um cara que já tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, chega no elenco do Grêmio, por mais que não esteja escrito, faz parte do grupo campeão da Libertadores e vai disputar o Mundial, ganhar o Campeonato Estadual. O jogador ganhar tantas taças assim, ser reconhecido, fazer parte de equipes vencedoras. Eu tenho que te perguntar isso. O futebol te deixou mais bonito? Não entendi. O Deixou o quê? futebol, o futebol te deixou mais bonito com esses títulos tudo? Não, acho que não. O futebol é atraente por si mesmo, né? E é obviamente que as conquistas elas afloram mais, né? E a gente sempre teve um comportamento legal. O futebol ele tem essa beleza, né? Com o público, né? E se tornar vencedor é algo único, né? Algo tremendo. E assim, muitos eu já entrevistei alguns jogadores que jogaram contigo naquela época ali, como Luiz Carlos Goiano, Adilson Batista e outros jogadores daquela geração ali. E todos eles contam histórias de vestiário. Quem tá, muitas das pessoas que olham aqui o programa gostam de saber dessas histórias de bastidor, que muitas vezes não se tornou público na época. Tem algum caos daquela época ali, tua no Grêmio, que tu lembra? Alguma história engraçada, alguma história legal de vestiário, de brincadeira? Algo que tu possa contar, que também não vai acabar com nenhum casamento, que já tenha caducado, alguma coisa assim que tu possa contar pra gente relembrar daquela época de Grêmio? Não, eu não, eu como me tornava um coadjuvante, né, na época, né, porque quando eu cheguei no Grêmio, eu sabia que eu era um coadjuvante, né? Eu era um 12º, 13º atleta a partir do momento que eu cheguei, até pela função, né? Quando eu cheguei já tinha um time titular e eu fui brigando pela posição. Já se passaram alguns anos, né? E eu particularmente eu recordo muito pouco das histórias, né? Porque tu praticamente jogar no Grêmio é um desafio muito grande, né?
nível familiar, porque você concentra muito, viaja muito, né? E o que eu lembro muito bem que o grupo era um grupo diferenciado, o que marcou muito, até uma história muito engraçada que marcou na minha vida foi a final do Mundial, né? Talvez fuja da tua pergunta, mas o que marcou foi o momento da entrada do Ajax e nós, né? Nós começamos a olhar um para o outro, a forma do Ajax, o time era um time fisicamente muito forte, eles não davam um sorriso, eles não cumprimentavam ninguém, eram atletas antipáticos. Eu lembro muito bem que Paulo Nunes e Jardel começaram a tirar onda, falavam, xingavam os caras, sem eles saberem, até por causa do linguajar, né? Então, aquilo ali marcou muito, assim, né? Assim, os vestiários, as outras situações, assim, foram muito... Já se passou muitos anos, né? Já se passou muitos anos e a gente foge um pouquinho da memória, né? De tantas coisas que ocorrem dentro do vestiário, né? E, obviamente, eu não consigo deslumbrar, né? E lembrar de alguns detalhes mais precisos. E assim, tu falou agora dessa questão do Mundial. Tu mesmo disse que quando tu chega no Grêmio, tu não faz parte dos inscritos da Libertadores, mas que o teu objetivo era se credenciar para disputar o Mundial. E tu consegue isso, tu vai para o Mundial Interclubes. O que tu acha que tu fez de diferente da tua trajetória do Grêmio para tu ser um dos escolhidos para ir para aquele Mundial? E como é que foi disputar o Mundial Interclubes? Não, eu acredito no nível de competitividade que eu tinha, né? Filipão, claro, obviamente conhecendo a minha característica, né? Eu mesmo não sendo considerado um titular, né? Mas ele contava comigo todos, tanto que eu joguei 42 jogos com ele, né? Eu disputei final de Gauchão, Copa do Brasil, joguei a maioria dos jogos, e o que me levou foi isso, digamos assim, o rendimento, né? A performance das oportunidades me credenciou a isso, né? Então acho que isso equivaleu. E o Mundial serviu como parâmetro, né? Um prêmio. Tinha atletas do grupo que não foram. Eu lembro muito bem que o Wagner Mancini era um atleta qualificado e não conseguiu essa vaga. Então isso não é demérito nenhum, né? Até porque fazia parte também. Mas você chegar ao Mundial no meio de tantos atletas de qualidade, saber que eu consegui chegar naquele ambiente, naquele momento, foi algo muito, muito grato a Deus, né? Por tudo aquilo que eu fiz, né? Durante aquela temporada, praticamente 7, 8 meses, eu sabia que eu precisava brigar muito para que eu pudesse manter essa performance e uma escolha, né? Principalmente que eu não tinha participado da Libertadores, então era um desafio a mais, né? E você chegar no Mundial daquele foi algo muito tremendo. Eu sei que para ir para o Mundial, para fazer parte desse elenco do Mundial, não é um jogo que te credencia. Toda a temporada que tu faz no Grêmio te credencia ir para o Mundial. Mas tem algum Sim. momento, algum jogo que tu considere daquela temporada que foi um jogo marcante para ti, assim, foi um jogo que tu foi aquela partida perfeita, aquela partida que quase tudo deu certo, que ali tu pensou, ó, tem como, acho que eu vou estar nessa, eu tô jogando bem, olha aí, mais um grande jogo, eu vou ir para esse Mundial. Tem algum momento que a chave vira, assim, seja alguma partida, seja algum momento que tu aumenta a confiança ou se sente mais preparado para ser um dos escolhidos? A partir do momento que se conquista a Libertadores, né, eu tinha um foco, né, de poder sempre estar sendo relacionado, né, poder estar sempre sendo uma peça fundamental, porque automaticamente quanto mais eu jogasse, quando as oportunidades viessem, eu estaria sendo fortalecido nisso, né? Eu lembro, eu particularmente fiz alguns jogos, né, assim, bom, eu joguei a final do Gauchão, me credenciou, eu joguei os 2 jogos, né? O famoso banduzinho, né, que era forte, jogava sempre 5, 6 atletas considerados titulares, os demais. Então, eu acho que dentro do Gauchão, né, se houve uma força muito grande. Mas lembro muito bem no Brasileiro, né, uma partida que eu fiz contra o Flamengo,
no Rio de Janeiro, né? Eu lembro muito bem na época do seu Berardo, falecido, né? Um homem tremendo, né? Que fez uma história dentro do Grêmio. Terminou o jogo, ele veio para mim, me cumprimentou e falou que eu tinha feito o melhor jogo no Grêmio, né? Jogando numa função, né? Que todo mundo sabia, e o Flamengo forte como era, e o Grêmio conseguiu jogar bem, e naquela ocasião eu fui um destaque, né? Nessa partida. Então, tudo isso, eu acredito que esse jogo do Flamengo, é óbvio que é uma junção, né? E principalmente as finais do Gauchão me credenciaram isso, porque você vem jogando, existe a mídia, né? A imprensa que sempre vai colocando como destaque, né? E o próprio torcedor vai reconhecendo isso. Isso vai fortalecendo, né? Para que dentro de uma escolha, né? A comissão técnica possa ter o mínimo de erro. E assim, nesse período teu como volante, principalmente do Grêmio ali, mas pode citar outro caso na tua carreira também. Qual foi o cara mais difícil de marcar que tu encarou? Tu teve que essa responsabilidade de marcar que foi o mais complicado, e por que ele era tão difícil de marcar essa pessoa? A minha referência, eu tinha muita facilidade de marcar o jogador rápido, né? O meia que tinha velocidade, o cara que fazia para um, até porque eu tinha uma determinada força, eu sabia marcar, mas eu encaro como o pior atleta, né, que eu tive a dificuldade sempre quando joguei com ele, era o Raí, né, pela sua estatura, ele usava muito o braço, ele era muito forte, né, tinha uma qualidade técnica, mas o Raí sim, o Raí foi um atleta que tinha que eu particularmente tinha dificuldade de marcar, principalmente os atletas mais altos que faziam o escorar, né, que protegia, que girava, isso eu tinha dificuldade. E assim, depois daquele Mundial, tu acaba saindo do Grêmio, tu não permanece pro ano seguinte, 96, tu volta pro Criciúma. Por quê? Isso foi bem difícil para mim. Na verdade, eu não voltei para o Criciúma, eu voltei para o Marcílio, Uhum. porque era a origem minha. Lembra que no Sim, início sim, da sim. conversa, né, eu fui com o Vitória vendido, aí o Vitória fez uma negociação com o Marcílio e eu voltei para o Marcílio. Eu acho que faltou um pouquinho de sabedoria por parte da direção do Marcílio, né, naquele processo todo, quando eu fui emprestado, né, ter essa interação. Eu não tinha um procurador específico, né, como hoje tem, né, todo profissional tem um agente, facilita isso. E naquela ocasião eu lembro muito bem que quando acabou meu contrato com o Grêmio, eu vim embora para Itajaí. E havia um valor estipulado na época. E o Grêmio achou muito pesado, muito alto, e ficaram negociando. Chegou um determinado ponto que os atletas, junto com a comissão técnica, perguntaram por que o Gelson não estava. E aí o Grêmio voltou à tona fazendo uma proposta. Eu me recordo muito bem que na época o Cacalo, eu comecei eu diretamente com o Cacalo, né? E o Cacalo fez uma proposta para que eu pudesse intermediar junto ao gestor que estava aqui no Marcílio Dias. E foi muito, assim, foi muito, foi muito difícil, porque eu fiz a proposta aguardando um posicionamento do Grêmio, porque eu fui, dei a proposta, o pessoal do Marcílio aceitou, né? E passei para o Cacalo, né? E no outro dia, né, saiu a notícia que eles tinham contratado o João Antônio. Então, na verdade, foi mais um favorecimento naquela ocasião do empresário, do procurador, né? E até porque eu entendo que o João já tinha jogado no Grêmio, tinha uma história também, né? E que, infelizmente, nós não conseguimos voltar devido, talvez, a essa dificuldade de intermediação, né? Mas o Grêmio sempre demonstrou esse interesse na minha pessoa, e o futebol ele é muito rápido. Quando tu não tens uma agilidade, quando tu não tem uma pessoa que faça essa assessoria, você perde, né? Mas eu entendo que existe um tempo, um propósito. Eu acho que se eu retornasse ao Grêmio, né, eu faria parte das belas conquistas que 96 também tiveram, o Grêmio, né? Mas eu entendo que o outro participou, o outro ganhou também, né?
e não era momento meu naquela ocasião. Eu louvo a Deus pelo momento que eu passei em 95 no Grêmio. Eu creio que Deus não permitiu, porque Ele tinha algo diferente na minha pessoa. Aparentemente, claro, eu retornando para o Grêmio seria algo histórico para mim, poderia fazer um bom contrato, né? Para você ter um entendimento, eu fiquei 3 meses desempregado. Eu deixei de estar no Grêmio, eu ia para o Cruzeiro, eu ia para o Atlético Paranaense, no fim eu fui jogar devido a essa má gestão, né? Eu fui jogar um campeonato catarinense pelo Tubarão, né? Então eu fiquei 3 meses desempregado, foi muito difícil na minha carreira, essa trajetória. Mas tudo passou, acho que serviu como experiência, né? E faz parte. E assim, depois disso, depois ali dessa passagem, tu teve no futuro alguma nova investida do Grêmio, ou em algum outro momento depois do Grêmio, ou com o Filipão, daqui a pouco o Filipão em outro clube ter te procurado também, ou depois, esse foi a última relação com o Filipão e também com o Grêmio, ou chegou a surgir negociações no futuro com um dos dois? Não, não, depois dessa negociação, nunca mais, somente o Grêmio, não tivemos mais contatos, né? Tive sim um contato com o seu Verardi, algumas conversas. Com o Filipão, eu falo, não falo constantemente, mas dentro desse processo, muitas vezes já falei com o Filipão, recentemente falei com o Filipão, né? Uma pessoa que a gente tem relacionamento, sempre tive bons relacionamentos. O que eu prezo na minha vida e prezei sempre é a relação. Eu acho que o mais importante na vida nossa é a relação. As conquistas são importantes, claro. O lado financeiro é importante, mas a relação de você ter portas abertas, né? Não deixar portas fechadas, né? Sair sempre pela porta da frente, independente de, de, de não estar bem um momento ou outro, não conseguiu, mas você precisa ter a relação, né? Eu aprendi isso na vida e graças a Deus, aonde eu passei, aonde eu estive, né? A gente sempre teve portas abertas. Recentemente, eu estive falando com um preparador físico, né? Para quem, né? O Heverson Pimentel foi um, foi um profissional que iniciou comigo praticamente. Eu era o treinador do Grêmio Barueri, naquela ocasião ele tinha 22 anos, né? E eu particularmente eu apostei nesse moço. Eu sabia que ele tinha um potencial muito incrível. Trabalhamos no Barueri, depois ele trabalhou comigo no Joinville, trabalhou comigo no Mojimirim, né? E dali em diante eu não segui carreira como treinador, eu parei em 2011 devido à necessidade de permanecer aqui em Itajaí. E eu estive conversando com o Refs agora em São Leopoldo recentemente, e isso que é importante, né? Ver um profissional, né, trabalhando num clube, né, grande como é o Grêmio, e a relação, o carinho, eu acho que isso é que faz parte, né, de saber que hoje um amigo que lá atrás, há 10 anos atrás, estava iniciando uma trajetória, hoje chegou num dos grandes do Brasil, né, e do mundo. E para a gente encerrar, Gelson, quem quiser te acompanhar, hoje tu é coordenador do trabalho aí em Santa Catarina, como é que está a tua carreira hoje? Quem gosta do teu trabalho, quiser te acompanhar, o que faz o Gelson hoje? Hoje eu sou coordenador técnico aqui no Marcílio Dias, né? Eu encerrei a minha trajetória como treinador em 2011 aqui no Marcílio Dias também. E aí, devido a gestões, nesse momento o Marcílio está passando por uma transformação. Faz 4 anos que eu estou aqui como coordenador técnico, né? E o Marcílio tem reconstruído, né? E eu faço parte dessa reconstrução. Hoje faço essa função de coordenador técnico, também como executivo, né? Porque o nosso executivo faz 15 dias que saiu e eu estou acumulando essa função, que não quero. Eu quero mais estar participando dessa parte técnica, junto com a comissão, escolhendo atletas, né? E estou aqui em Itajaí, estou feliz, estou animado, né? Por ter o futebol me proporcionado estar, né, dentro desse contexto da relação, né? Então, as pessoas que me conhecem, né, sabem que eu estou aqui em Itajaí, feliz, morando na minha cidade, no meu estado, né? Obviamente, se amanhã surgir uma nova oportunidade de sair da cidade, quem sabe, né? Se for algo de Deus, a gente possa dar essa oportunidade.
Gelson, eu gostaria de, assim, mais uma vez te agradecer por ter topado bater esse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias, quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. E espero que passe logo essa pandemia, que tu venha aqui para o Sul, para a gente poder se conhecer pessoalmente, comer um churrasco junto. Eu que agradeço pela lembrança, né? Todas as vezes que pessoas que lembram, né, do meu passado, da minha história, né, eu prontamente estou à disposição, né, de poder contar as histórias, né, e certamente quando acabar essa pandemia, essa história, né, esse triste capítulo, né, que o mundo está vivendo, mas eu creio que as coisas vão caminhar para o melhor ainda, né, no sentido de liberdade, né, das pessoas poderem fazer aquilo que sempre fizeram, né, de liberdade com cuidado. Mas aí a gente entende que existe uma avaliação para nós termos, né, nesse processo, e certamente a gente vai sim poder estar junto, almoçando, tomando um café, né, à disposição de quando a gente tiver, de você também vir a Santa Catarina, nos procurar, né, e poder estar compartilhando pessoalmente. Valeu, Gelson. Até mais. Valeu, querido. Deus abençoe.